Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel Ramalho, muito prazer e muito obrigado por você estar aí me prestigiando, assistindo a minha palestra e ter se inscrito na minha palestra. É uma honra mesmo ter você aí dando o seu tempo, né, e tentando aprender comigo. Para mim é maravilhoso, adoro ensinar. Bom, é o seguinte, hoje o que a gente vai falar aqui? Hoje eu vou lhe explicar quais são os 10 maiores desafios da melhoria contínua de serviços que, na minha opinião, né, muitas empresas, tá, e profissionais se deparam e não sabem o que fazer. Como isso acontece? Então a gente também tem que trazer o como você vai fazer para superar isso, né? O que você pode fazer para superar isso. Mas antes de eu entrar nesse tema, deixa eu mostrar para você um pouquinho quem é o Daniel Ramalho, quem sou eu. Falar um pouquinho de mim, né? Vamos lá. Bom, como você está vendo aí, eu não sei fazer tricô, eu não sei cozinhar e eu também não sei tocar guitarra ou violão. Mas uma coisa eu sei fazer: sonhar. Sonhar alto, sonhar e voar. O sonho é uma coisa fundamental para você superar qualquer desafio, seja ele profissional ou seja ele pessoal, tá? Muitas pessoas, quando você começa a fazer alguma coisa, vão falar para você assim: isso não vai dar certo. Você não sabe tocar guitarra, você não sabe fazer. Você não sabe cozinhar, sua comida vai sair uma porcaria. Acredite em você. Acredite em você e continue pensando positivo. Por quê? Porque isso vai fazer uma grande diferença para qualquer desafio que seja ele dentro da melhoria contínua ou não, tá? Então essas fotos que vocês estão vendo aí são simplesmente para te dar um pouco mais de empolgação, tá? Um dos maiores desafios que eu tive até o momento foi tentar desafiar a gravidade, mas como você está vendo aí na foto, eu acho que não deu muito certo, né? Mas tudo bem, a gente continua tentando. Bom, é o seguinte, eu sou um profissional com mais de 15 anos de experiência prática na implementação de processos, tecnologias, serviços e também mudança organizacional. Tá? Trabalhava no Brasil, já trabalhei em vários países da América Latina, Equador, Colômbia, México, Trinidad e Tobago, Bolívia, tá? É, na implementação de processos da IT, na implementação de processos de melhoria contínua e também de tecnologias, né? Eu sou ITV3 Expert, tenho um MBA, um mestrado aqui no Reino Unido, fiz um MBA em Tecnologia da Informação e sou um dos revisores deste livro aqui, ó, é o Continuous Service Improvement, tá? Melhoria contínua de serviços da IT, o livro oficial da IT. Sou um dos revisores deste livro da edição de 2007. Que mais? Bom, hoje eu trabalho numa multinacional, já trabalho nessa multinacional tem 15 anos, trabalhava para eles no Brasil até 2007, quando então eu vim para a Inglaterra à procura de novos desafios, né? À procura, dentro dessa mesma empresa, à procura de novos desafios. É, mas vamos lá, vamos então dar aí seguimento à minha palestra, ok? Esse é o Daniel Ramalho. Muito obrigado, vamos lá, vamos lá. Palestra, vamos lá. Bom, agora que você já sabe aí quem que é o Daniel Ramalho, então vamos lá, vamos para o nosso conteúdo de hoje, tá? Três partes. Primeiramente, eu vou revisar com você quais são os 7 passos da melhoria contínua de serviços. Lembrando que eu não vou explicar para você quais são os 7 passos, tá? O que eles realmente reproduzem, porque nesse livro aqui, ó, Melhoria Contínua de Serviços, Continuous Service Improvement, tá? Estão todos esses 7 passos, tem bastante conteúdo lá dentro que é interessantíssimo você saber e entender. Então, eu só vou dar uma revisada nesses 7 passos da melhoria contínua e vai ter um bônus track que depois você vai conseguir fazer um download, da onde eu vou estar explicando realmente o que faz, o que não faz. Bom, uma vez que eu revisei esses 7 passos da melhoria contínua, aí eu vou lhe apresentar quais são os 10 maiores desafios que, na minha opinião, tá? Tem que lembrar aqui para você uma coisa, que é na minha opinião. Você pode ter uma opinião diferente, você pode discordar sem problema nenhum. Mas que, na minha opinião, pela minha experiência prática de melhoria contínua de serviços, afetam tanto a operacionalização como a implementação do gerenciamento de melhoria contínua de serviços dentro de qualquer organização, tá? E após disso, eu vou sugerir uma solução prática, tá? Uma solução abrangente que você vai poder utilizar no seu dia a dia para lidar com esses desafios.
Tudo bem? A minha apresentação, eu espero passar todo esse conteúdo para você em 45 minutos, tá? Pode ser um pouco menos que isso, um pouquinho mais, tá? Pode exceder um pouquinho ou não, mas eu espero, tá? Espero realmente passar aqui conhecimento prático para você, tá? Que você possa pegar esse conhecimento, ir lá na sua organização, sentar lá na sua mesa e colocar ele em prática, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Vamos lá. Bom, como eu falei, né, para lhe apresentar os 10 maiores desafios da melhoria contínua de serviço, é importante ter como base, tá? Eu vou usar aqui como base os 7 passos do processo de melhoria contínua que estão no livro da iTunes, tá? E de novo, tá? Eu não vou estar lhe explicando os 7 passos em detalhes. Você vai ter um bônus track, você vai conseguir fazer o download disso depois, tá? Mas vamos então aqui relembrar. Lembre-se que estes são os passos que organizações, tá, deveriam seguir, tá? Volta para cá, vem para cá, ó. São os passos que organizações deveriam seguir. Se elas seguem, ótimo. Se elas não seguem, estão fazendo alguma coisa que não deveriam, né? Volta para lá. Então vamos lá. Quais são os 7 passos da melhoria contínua? O primeiro passo é esse aqui: definir o que deve ser medido. Uma vez que você definiu o que deve ser medido, você define o que você vai poder medir, tá? Então, define o que deve ser medido e aí então você define daquilo que você deveria estar medindo para aquilo que você pode medir. Uma vez que você sabe o que você pode medir, então você começa a fazer sua coleta de dados, tá? Que é o passo 3, tá? E aí você define quem, como e quando essa coleta acontece. Do passo 3 você vai para o passo 4, que na verdade você faz o processamento dos dados que você coletou no passo 3, que chama-se processar dados. E aí você define então a frequência, tá? Se é mês, se é ano, se é semanal, com qual você vai fazer esse processamento de dados, qual é o formato que vai ter, e o sistema e a precisão. Formato, se vai ser em Excel, se vai ser em Word, em PPT, que formato que você vai ter e qual é o sistema que vai rodar. Indo para o passo 5. Passo 5, você vai fazer a análise de dados. Tá? Então, quer dizer, você coletou os dados, processou os dados, agora é a parte da análise, a parte mais problemática que tem para muitas empresas. Por quê? Porque analisar dados, tá, requer muito o quê? Volta para cá, vem para cá. Atenção aos detalhes, tá? Muita atenção aos detalhes. Quando for analisar dados, preste atenção bastante nos detalhes. E uma coisa, tá? Lembrando, não é somente um dado. Você tem que ver a relação deste dado com os outros dados, tá? Volta para lá, vamos lá. Então aqui você tem, ó, relações e tendências, tá? De acordo com o plano e metas atendidas. Então quer dizer, análise dos dados, qual a relação deles e quais as tendências que ele está te falando, que vai acontecer, né? Forecast e também tendências do passado. Passo 6, apresenta esses dados, essa análise que você fez para a sua hierarquia, para o seu chefe, para o seu departamento, para os seus subordinados, né? O que seja. Apresenta a informação, sumarize essa informação, né? E faça planos de ação, porque a partir da análise de dados você vai ver que tem bastante gaps, bastante buraco. E aí você precisa fazer planos de ações para você fechar aqueles buracos que você encontrou lá no passo 5. Esse é o passo 6, apresente e use informação. O passo 7, tá, faz o que? É a implementação da ação corretiva. Tá? Uma vez que você tem lá os planos do que você vai fazer, do como você vai fazer, você implementa essas ações corretivas e volta a medir, tá? Volta ao passo 1, que é definir o que deve ser medido. Muitas pessoas já me perguntaram isso aqui não é um passo? Não. Porque tudo que você for fazer nesse ciclo aqui, ele tem que estar sempre sendo identificado e sempre tem que estar sempre tem que se voltar, né, a identificar, tem que ser associado à visão, à estratégia da empresa. Se você fizer todos esses passos aqui, por mais bonito que seja, tá, e não estiverem associados com a visão estratégica da empresa ou as metas operacionais e táticas da empresa, não adianta nada. Então, a primeira coisa que tem que fazer é identificar esta visão estratégica da empresa para que você saia fazendo por aí os seus 7 passos da melhoria contínua. Tudo bem? Bom, como eu falei, né? Bom, cada um desses passos tem sua própria característica, significado e conteúdo teórico, né? Só que na prática é muito difícil seguir à risca toda essa teoria que você está vendo aqui. Né? Muito difícil mesmo na prática você ver organizações fazendo. Por quê? Porque há vários desafios, né? Há desafios teóricos em cada um desses passos, tá? Há desafios práticos em cada um desses passos, tá? Desafios operacionais, tá? Que vão ou atrasar, ou complicar, ou fazer com que você busque soluções que normalmente são difíceis de serem encontradas até mesmo em livros,
tá? Ou modelos teóricos, tá? Agora, imagina assim, se eu falasse para você que você consegue prever quais desafios cada um desses 7 passos oferece, você saberia? Tá? Se eu perguntar para você assim, olha, vamos lá, passo 2, tá? Definir o que você pode medir. Definir o que você pode medir. Você sabe me dizer quais desafios você vai ter nesse passo? Esse passo, você sabe mais ou menos quais os problemas que você vai encontrar lá? Se você for para o passo 5, analisar os dados, eu até comentei agora há pouco com você. Quais são os desafios que você vai ter lá? Provavelmente alguns desafios de relações a tendências, de relações de dados, planos, metas. Que tipos de desafios você vai ter lá? Então, se eu sumarizasse esses desafios em 10 maiores pontos de problemas, tá, que ocorrem na prática quando uma organização tenta seguir esses passos da melhoria contínua, é o teor da minha apresentação. Tá? Então, pela minha experiência, como eu já segui esses passos, já implementei esses passos em vários segmentos de uma organização, eu tenho como prática, né, saber, eu já sei, assim, é muito fácil ver aonde você vai ter problemas, tá? E quais vão ser os 10 maiores pontos de problemas que você vai enfrentar quando você tenta operacionalizar ou implementar esses 7 passos. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos lá te apresentar agora quais são os 10 maiores desafios. Olha, pessoal, aqui eu fiz um exercício de análise, tá? Como você está vendo aí, cada um desses passos vão ter suas dificuldades, seus problemas, seus desafios. Mas volta para cá, volta para cá, volta para cá. Para eu chegar e falar para você que existem 10 desafios de melhoria contínua, porque você poderia virar para mim e falar assim, são 15, são 20, são 50, são somente 2, somente 3. Tudo bem, mas a minha análise foi a seguinte, tá? Dentre todos esses 7 passos que você está vendo aí, volta para lá, dentre todos esses 7 passos que você está vendo aí, tá? Quais os 10 grandes desafios que na prática profissional consigo eu identificar na maioria dos 7 passos do processo de melhoria contínua? E qual o grau de parentesco e dependência entre esses desafios? Volta para cá, volta para cá. Fiz essa pergunta e essa pergunta ela foi a base para eu trazer para você quais são os 10 maiores desafios da melhoria contínua de serviço. Tudo bem? Volta para lá, vamos lá. Então aí eu cheguei à conclusão de que os desafios da melhoria contínua de serviços não podem ser tratados isoladamente, tá? E não podem ser discutidos isoladamente. Por quê? Porque existe uma associação, um link de relacionamento muito forte entre eles, uma dependência extremamente forte, tá? E é por esta razão que não faria sentido de eu apresentar aqui para você desafio a desafio, desafio a desafio. Porque logo, se eu fizer desafio a desafio, você perde a visão holística, você perde a visão global, a visão geral e completa de quais são esses 10 desafios. Né? Então eu resolvi aqui colocar para você todos os 10 desafios da melhoria contínua de serviços. Tá? Primeiro, tá? Não existe nem primeiro, nem segundo, nem terceiro. Tá? Ele pode ser acontece em qualquer ordem. Então, eu vou começar pelo primeiro aqui, ó, primeiro quadradinho. Então, falta de estratégias e definições claras, tá? Isso é um desafio que vai afetar em muito. Volta para cá, tá? Se você está dentro da sua organização, tá? E a organização tem falta de estratégia e falta de definição, os 7 passos da melhoria contínua vão ser impactados, tá? Vamos para lá. Outra coisa, diferente senso de urgência e prioridade, tá? Diferente senso de urgência e prioridade, quando você faz coleta de dados, definição do que deve ser medido, quando você faz análise de dados, tá? Quando você faz a apresentação no passo 6 do que você vai apresentar para a sua gerência, se eles têm diferente senso de urgência e prioridade, sai tudo errado, tá? E é um desafio grande isso aqui. Mudanças de cargos e funcionários. Isso aqui é outra coisa completamente complicada de se administrar. Por quê? Porque depende não somente de IT, como também depende de recursos humanos. Né? E se você estava lidando com alguém dentro de um daqueles 7 passos e aquela pessoa não mais está lá, fica bastante difícil e cria-se o desafio, né, para a continuação
dos próximos passos e para a continuação eficaz e correta dos próximos passos e também a falta de conhecimento, né? O knowledge transfer aqui, né? O knowledge transfer que na verdade em português transferência de conhecimento, né? A outra coisa que você vê aqui é a burocracia na execução e a falta de simplicidade. Isso é um desafio muito grande dentro de qualquer organização. Tá? Sempre as organizações estão buscando simplificação, simplificação de processos, simplificação de ferramentas. Tá? E a burocracia e a falta de simplicidade, se ela existe, você vai ter, obviamente, dentro de qualquer um daqueles 7 passos, um grande desafio, um grande problema. A outra coisa é a falta de benefícios claros e concretos, tá? Por quê? O que é isso aqui? Tá? A falta de benefícios claros e concretos, imagina assim, volta para cá. Você tem o passo, por exemplo, o passo 5, que é a análise, né? É a análise dos dados. Análise dos dados. Então, quer dizer, se você começa não tem benefício claro, não tem nada concreto, você começa a analisar os dados, mas você não sabe por que você está analisando esses dados. Qual o objetivo de você da sua análise? O porquê você precisa desses dados? Se você não tem essa claridade de onde você quer chegar e quais os benefícios que você quer alcançar, tá? O benefício concreto mesmo, tangível, fica muito complicado. Isso para qualquer passo, até mesmo para definição de métricas, até mesmo para definição de KPI, tá? Volta para lá. Você tem aqui falta ou excesso de relatórios e medidas, tá? Algumas vezes as empresas elas têm ou muito relatório ou pouquíssimo relatório. E tanto o extremo como o outro extremo são completamente complicados. E a empresa ela sempre vai estar ou no extremo ou em outro extremo. Dificilmente você vai ter uma empresa onde ela vai estar contente com a qualidade e a quantidade de relatórios que existem no departamento. Tá? Seja ele departamento de informática, seja ele qualquer outro departamento, seja RH, qualquer outro departamento dentro da sua empresa. Isso vai dificultar muito tanto a análise, a coleta de dados, a definição de suas métricas, excesso de relatório ou falta de relatório. Outra coisa interessante também notar é a informação truncada e sem fonte segura. Tá? Volta para cá, vem para cá, olha aqui. Você tem dados para coletar. Da onde você está coletando esses dados? É uma fonte segura? Como você prova? Como você sabe que essa fonte é segura? Quais desafios você precisa fazer naquela fonte para você se assegurar de que esses dados estão realmente são dados que têm qualidade, né? Que você não vai ter informação truncada. Mas na realidade, na prática, isso é muito complicado. Então, volta para lá. Informações truncadas e sem fonte seguro. Isso é um desafio muito grande. A mais legal ainda é você ver aquele seu amigo indo embora, né? Eu vou ali almoçar e já volto. Volto daqui a 2 horas. É a falta de cooperação de colegas de trabalho, tá? Isso aqui afeta qualquer um dos passos que você venha a ter dentro da sua organização, da maturidade da sua organização, né? Qualquer um daqueles passos que você fosse seguir. O próximo desafio é a resistência à mudança e incerteza, tá? Você está trabalhando dentro de um time, o seu time tem um ou dois, tá? Ou que não vão com a sua cara, ou que você não vão com a cara deles, ou que são realmente complicados de se trabalhar, pessoas difíceis de se trabalhar, ou pessoas que realmente são complicadas e resistem à mudança, tá? Você tem sempre aquele gerente chato, tá? Que não concorda com nada que você faz, não concorda com o que você coloca, ou você tem aquele diretor que é muito complicado de você mudar a opinião dele. Então, isso pode ser resultado de o quê? Resistência à mudança, resistência a incertezas, tá? Pode ser que seja outras coisas também, mas esse desafio aqui de resistência à mudança e incerteza é realmente um desafio que está dentro de várias organizações e clientes, se você for um consultor também, tá? E o mais desafiador de tudo isso é a cultura organizacional e departamental. Se você não tem uma cultura organizacional que provê, né, que provê e prevê, né, a melhoria contínua de serviços como algo que é um benefício para a organização, fica muito complicado, tá? Aí você tem aqui o desenho de um carinha com a cara de uma cara de computador, né? Fazendo. Então, a cultura organizacional e departamental, ela é realmente uma coisa fundamental. Então, pessoal, olha,
volta para cá. Esse aqui são os 10 maiores desafios que, na minha opinião, tá? Na minha opinião, você pode discordar comigo, mas que na prática, tá? Dentro do meu mundo, do que eu já vivi e do que eu vivencio também, são desafios que realmente vão fazer com que qualquer um daqueles 7 passos parem de funcionar, qualquer um daqueles 7 passos criem problemas para você e qualquer um daqueles 7 passos não se comuniquem ou se percam, tá? Durante todo o processo de melhoria contínua de serviço, tudo bem? Aí vem a pergunta: o que você pode fazer para superar estes desafios? E aí é o eis da questão, né? Então eu vou apresentar para você uma solução, tá? Uma possível solução que você pode colocar em prática, tá? Que vai lhe ajudar a superar, né, qualquer um desses desafios, tá? De uma maneira simples, tá? Uma coisa importante que você tem que lembrar, que eu vou relembrar aqui, você não pode olhar esses desafios isoladamente, tá? Porque esses desafios, existem links entre esses desafios, tá? Links que somente você saberá. Somente links que são somente pertinentes à sua organização. Porque cada organização, cada um desses desafios, eles acontecem dentro da melhoria contínua de serviços, mas um desafio é mais forte que o outro, tá? Um desafio é mais claro que o outro, tá? Então você precisa saber dentro do seu mundo, tá? Identificar quais desses desafios aqui, tá? É mais importante e mais claro para você. Se você acreditar que esses desafios aqui não existem dentro da sua organização, eu lhe faço a pergunta, tá? E faça a minha pergunta do porquê, tá? Por que você acha que aquele desafio não é um desafio que pertence lá à sua organização, né? Então vamos lá. Como encarar esses desafios? Então aí uma solução de como você pode superá-los, tá? O que eu fiz aqui foi muito simples e você também pode fazer dentro da sua organização, no seu ambiente de trabalho. Primeira coisa, você relaciona esses 10 desafios de 1 a 10, como eu fiz aqui, tá? Relaciona os desafios, não necessariamente em ordem, tá? Porque eles não têm uma ordem, como eu expliquei para vocês, esses desafios estão muito interligados, tem muito link entre eles, então não precisa colocar eles em ordem aqui. Tá? Esse aqui é um exemplo fictício da organização ABCDE. Tá? Bom, a primeira pergunta que você tem que fazer quando você listou esses seus desafios numa planilha Excel, por exemplo, é a seguinte. Tá? Quais desses desafios, tá, que se você superar, você vai conseguir criar o maior impacto, a maior diferença dentro da sua organização? Tá? Então, aqui, na verdade, o que eu coloquei? Para a organização ABCDE, tá? Superar esse desafio aqui, ó, diferente senso de urgência e prioridade, com certeza vai criar um maior impacto na organização. Do outro extremo, se eu for resolver a falta de benefício claro e concreto, tá? Eu não vou criar tanta oportunidade, não vou ter tanto efeito positivo que eu tanto espero que eu faça, que eu tenha, né, quando eu superar aquele desafio. Então, esse aqui, na verdade, é uma escala de 1 a 10, tá? Não de importância de desafio, não. Tá? Mas sim para responder a pergunta de quais desses desafios, de novo, quais desses desafios aqui, tá? Que você vai conseguir superar e que vai, na verdade, criar a maior diferença positiva na sua organização. Tá? Quais desses desafios que, se você superar, você vai conseguir criar o maior impacto. Tá? Então aqui é puramente impacto. Tá? Você olha no impacto do desafio. Tá? Aí você olha também se você consegue medir esse desafio. Tá? Sim, se você consegue medir, e não se você não consegue medir. Isso aqui talvez vai te dar uma ideia de prioridade. Tá? De quais desafios você deveria estar vendo primeiro, olhando primeiro e olhando ou deixando para depois. Tá? Então, você conseguindo medir um desafio, tá? Você sabendo que, puxa, informações truncadas sem fontes seguras está em tal departamento, assim, assim, assado, você consegue medir, consigo, então ótimo, comece por ele. Tá? Na terceira coluna você coloca assim, resultado esperado, tá? Onde eu quero chegar. Tá? O que significa isso aqui? Quando você resolver que você, puxa, como que você vai saber que esse desafio ele foi superado? Quando você chegar aonde você quer chegar. Né? Como você vai saber, por exemplo, assim,
informações trucadas e sem fonte segura. Como você vai saber que esse desafio foi superado? Quando você tiver informações confiáveis e de qualidade até março de 2015. Tá? Observe que aqui, resultado esperado, eu sempre estou colocando uma data. Né? Por quê? Porque é uma medição. Tá? Você precisa colocar um timeline, uma data de quando você quer que esse desafio seja superado, de quando esse desafio vai ser superado, porque na verdade é a data que você vai impactar o negócio com a sua melhoria. Né? Então, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Mudança de cargos e funcionários sem planejamento. Né? O pessoal está mudando cargo e funcionário. Isso aqui é um desafio que eu consigo ter uma diferença positiva, sim, é uma diferença positiva intermediária, que é número 5. Consigo medir? Bom, consigo, legal. Então eu consigo medir o turnover, né? O quanto o pessoal está saindo, quanto o pessoal novo está entrando. Tá? Mas o que eu quero? Como que eu vou saber que eu superei esse desafio? Quando eu tiver o quê? Um sistema de consulta aberta para funcionários e subordinados com o RH até dezembro de 2015. Então você tem aqui o resultado esperado, tá? De como você vai saber que esse desafio não vai mais existir. Tá? Que você vai ter superado esse desafio. E assim sucessivamente. Tá? Você pode pegar esse exemplo e expandir ele para a sua organização. Só que o mais importante é o agora, é o plano estratégico, é o como você vai fazer para chegar lá. Puxa vida, né? Se eu peguei um exemplo aqui, então vamos lá. Falta o excesso, qual que era? Mudança de cargo ou de funcionário, né? Então a gente falou, legal, é uma diferença positiva número 5, consigo medir, quero chegar, ter resultado de consulta aberta para funcionários subordinados com RH até dezembro de 2015. O que eu preciso fazer? Então, aqui tem alguns passos. Então, o que é o plano estratégico? Então, precisa de um plano estratégico. Então, primeiro, entender o processo interno de RH que está em vigor no momento. Aí, depois, automatizar e integrar sistemas de comunicação entre RH e IT. E depois, disponibilizar uma área digital para funcionários verificarem quem reporta para quem. Pronto, isso aqui é o meu plano estratégico de como eu vou fazer para chegar onde eu quero chegar, que é ter o sistema de consulta aberta para os funcionários, que vai fazer com que esse desafio aqui, mudança de cargos dos funcionários, não passe a ser mais um desafio e passe sim a ser um ponto de mudança, de melhoria dentro da organização. Né? Então, esse exercício aqui que eu fiz, pessoal, tá? Para você que está me assistindo aí, vale a pena dar uma pincelada, uma olhada com um pouco mais de calma no que você pode fazer para superar esses desafios. Então, como superar esses desafios? Tá? Não existe uma solução, não existe maneiras, tá? Existem várias maneiras, não existe uma única solução. Esta aqui é uma solução que, ao meu ver, é uma solução eficaz, porque, primeiro, você tem um desafio, você coloca a diferença que esse desafio vai criar se você conseguir superar, tá? Aí você sabe se você consegue medir esse desafio ou não, tá? Sabe onde você quer chegar e tem um plano estratégico. É desta maneira aqui que você vai superar qualquer desafio da área de melhoria de contínua de serviço, tá? Independentemente de qual seja o seu desafio. Então, eu resolvi trazer essa solução aqui para você, tá? Para que você possa executar e implementar dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua empresa. Tudo bem? Bom, agora que você já sabe quais são os 10 maiores desafios da melhoria contínua e como superá-los, vou lhe passar umas dicas finais nesta apresentação. A dica número 1 que eu vou passar para você, tá, é referente a diferenças culturais. Tá? Considere as diferenças culturais e de maturidade dos profissionais que trabalham dentro da sua organização. Isso é fundamental. Tudo bem? Se você trabalhar em uma organização que você tenha várias culturas diferentes, sempre tenha em mente isso, tá? Desafios podem ser vistos como não desafios para outras culturas, tudo bem? Dica número 2, tá? A dica número 2 é tenha sempre fatos. Contra fatos, não há argumentos, né? Então é o seguinte, quando você for apresentar um relatório, quando você for apresentar alguma coisa aos seus diretores, gerentes, tenha fatos, tá? Impecável. Fato é a arma principal de qualquer profissional de IT. Dica número 3, tá? Tenha definições claras, tá? Definições claras dos seus desafios, dos seus planos de estratégia, das suas prioridades, né? Por quê? Definições claras fica muito mais simples para você explicar para outras pessoas, tá? E muito mais fácil para elas se identificarem com o que você está explicando. Se você trabalha no mundo de IT, onde só vive de jargões,
tá? E só vive de coisas complexas, sistemas complexos, e você não conseguir passar uma definição simples e clara, tá? Poucas pessoas vão se identificar com o que você estiver falando, e o pior é, você vai criar mais desafios para você mesmo e para a própria organização, tá? Principalmente resistência à mudança, tá? Desafio número 4, tá? Qual que é o desafio número 4 aqui, tá? Para superar todos esses desafios, como você viu aí, é preciso fazer o quê? É preciso ter estratégia, tá? Se você montou uma estratégia, tá, e viu que ela não está funcionando, mude a sua estratégia, tá? Comece de novo, tudo bem? Tenha um plano de estratégia, sempre, para qualquer coisa que você for fazer dentro do mundo da IT, seja em governança de melhoria contínua de serviços ou não. E a dica número 5, tá? É muito mais legal. Por favor, você que me assistiu, dica número 5 é: pegue 2 desafios daquele com quais você mais se identifica ou que a sua organização mais se identifica e tente criar 5 soluções, 5 planos de estratégia para cada um daqueles 2 desafios que você considerou como sendo principais aí para a sua organização. Tudo bem? Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido a minha palestra. Espero que eu tenha contribuído para o seu conhecimento, o seu desenvolvimento como profissional e espero vê-lo muito em breve aí novamente no ITG Summit ou aí na rede da internet, né, esse mundo cibernético. Um abraço, valeu, fique com Deus. Valeu, um abraço, tchau.